Primeiro, para quem está chegando e não me conhece, eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0. E o tema de hoje, eu coloquei um título bem ousado, até para chamar a atenção de vocês mesmos, porque assim, ó, quando eu falo de mediação, tem gente que diz, isso aí funciona só para criança que fala. Criança que não fala, mediação não funciona. E aí eu vou te provar que é possível acelerar a aprendizagem da criança que não verbaliza utilizando a mediação. E eu vou explicar isso para vocês hoje, como funciona a mediação de alguém que não oraliza. Às vezes nós temos crianças com autismo, que ainda não oralizam. Nós temos crianças com paralisia cerebral, que também não oralizam. Às vezes, uma criança muito jovenzinha, com síndrome de Down, também, às vezes, tem mais dificuldade em oralizar. Então, isso que eu vou mostrar para vocês hoje funciona para essas crianças que ainda não oralizam. Fora isso, tem aquelas crianças com afasia da fala, né? Outros comprometimentos também serve. Ou seja, para quem não oraliza, é utilizado isso que eu vou mostrar hoje para você. E com isso eu provo que também é possível acelerar a aprendizagem dessas crianças, tá bom? Mas antes de eu entrar exatamente no assunto, eu quero dizer o seguinte. Eu, por experiência própria, né? Eu trabalhei na década de 90 nas APAES, e na APAE que eu trabalhava, eu tinha uma turma, que eu fiquei durante 2 anos com essa turma, e eles eram adolescentes com paralisia cerebral e não oralizavam. Então, esse era o quadro. 3 adolescentes, uma de 13, um de 15 e um de 16 anos, paralisados cerebrais que não oralizavam. E com a deficiência intelectual, né? Isso estava junto. Então, nesse período que eu tinha meus 3 alunos, eu comecei a realizar ali o meu primeiro estágio como mediadora. Então, ali eu já, com orientação de uma professora, eu já comecei a fazer as mediações. Então, em 2 anos que eu fiquei com essas crianças, eu vi o ganho, porque foi um ganho enorme em compreensão e em autonomia. Porque, como adolescentes, e eles eram considerados dependentes, ou seja, dependente para escovar um dente, para comer, para desfraldar, dependente para empurrar a cadeira, eles eram bem dependentes. E quando eu mediei, que eu comecei a mediar, o ganho maior deles nesses 2 anos foi essa compreensão e essa autonomia, certo? Então, isso mostra que mesmo uma criança com um grave, porque eles eram muito dependentes, né? Muito dependentes de alguém. Então, eles conseguiram se beneficiar da mediação. Imagina aquela criança que não tem todas essas dificuldades, certo? Assim, então, de uma certa forma, o que eu vou falar hoje para você de mediação com alguém que não oraliza é algo que eu vivi, algo que faz sentido para mim, algo que eu sou obrigada a falar para vocês, eu sou obrigada a dividir isso, né? Eu sou obrigada a compartilhar com vocês essa informação. Por quê? Porque algumas professoras, quando estão diante de uma criança com deficiência intelectual que não verbaliza, certo? O que acontece? Elas acreditam que, por causa disso, essa limitação da criança poder aprender, né? Não aprende, nem oraliza nada, não verbaliza, não oraliza, tem um diagnóstico e tal, é um monte de coisa, né? Então, isso tudo faz com que essa professora perceba essa limitação como algo intransponível, tá? E que vai impedir o desenvolvimento cognitivo dessa criança, vai prejudicar muito esse desenvolvimento cognitivo. Olha, eu quero dizer para você
que realmente a fala, certo? O som, ele tem todo um aparato cognitivo que melhora tudo na vida da criança. Eu sei disso. Eu sei que o não oralizar causa um prejuízo. Mas, se eu conseguir fazer a mediação com essa criança, eu vou gerar no cérebro dela a necessidade da linguagem oral ou a necessidade de se comunicar. Então, isso a neurociência prova exatamente. Então, pensar que a criança não verbaliza e isso é algo intransponível, é um equívoco. É um equívoco. Então, assim, ó, se a criança não se expressa oralmente, isso não quer dizer que ela não compreenda as perguntas que você faz a ela, ou mesmo, certo? O detalhamento que essa técnica exige. Então, assim, a gente sabe que tem crianças com apraxia da fala. E aí é muita dificuldade para se alfabetizar, é muita dificuldade para se expressar. Mas a partir do momento que você começa a experimentar a mediação e, em especial, essa técnica que eu vou falar para vocês, o cognitivo da criança começa a se organizar. E aí você gera a plasticidade cerebral naquelas áreas que estão prejudicadas e são responsáveis pela fala. Então, quer dizer um pouquinho mais um pouquinho de informações teóricas, para você compreender depois a técnica, né? É pela mediação que nós geramos essa necessidade da aquisição da linguagem. Por quê? Porque essa criança, ela tem essa linguagem expressiva limitada. Então, se ela tem limitada, se ela já não fala, para que eu vou falar com ela? Então, o meu relacionamento com essa criança acaba prejudicando ela mais ainda, porque eu não falo com ela, porque ela não sabe me responder. Então, eu não falo. Então, não pode ser assim, tá? Para isso, a gente utiliza uma técnica chamada solilóquio. Aqui no Brasil é raríssimo se utilizar isso, e também tem raríssima literatura, certo? Então, assim, ó, o solilóquio, se você usar o solilóquio junto com alguma técnica também que você já usa de comunicação aumentativa alternativa, aí não vai ter para ninguém, para essa criança, né? Ele vai disparar em termos cognitivos, em termos de linguagem. Então, assim, ó, aqui eu vou falar especialmente do solilóquio. O solilóquio, ele é uma técnica que direciona, encoraja, estimula a linguagem para fornecer. E aí, essa linguagem que você está estimulando, encorajando a criança como uma forma dela se expressar, fornece a base para o desenvolvimento cognitivo. Por que isso? É assim, ó, você tem que compreender que a linguagem, ela organiza o pensamento. Quando eu falo linguagem e coloco a mão aqui, eu falo dessa linguagem oral. Mas se a gente não tem essa linguagem oral, pode ser a linguagem gestual, pode ser a linguagem figurativa. Por exemplo, de uma imagem. Ó, uma imagem. Depois eu mostro para vocês o que eu faço com essas imagens. Então, assim, ó, você não pode confundir o solilóquio com algumas práticas de monólogo realizada na escola. Então, assim, ó, não é a simples contação de uma história que vai fazer o meu filho oralizar ou compreender. Não é isso, certo? Não é um monólogo sem a atenção da criança. Também não. Não é falar com a criança de modo infantil. Também não. Porque, assim, se você usa uma linguagem infantilizada, um monólogo, falando, e a criança não presta atenção, ou ficar contando várias histórias e a criança não está nem aí para a história,
isso tudo realmente empobrece cada vez mais o ambiente linguístico da criança. Então, o que a gente tem que fazer? Existe essa técnica, assim, nós temos a modificabilidade cognitiva estrutural, e dentro dessa modificabilidade cognitiva estrutural existe a mediação cognitiva, a experiência da aprendizagem mediada. E dessa experiência mediada, nós temos como se fosse um braço, né? Uma ramificação, que é o solilóquio, porque a mediação ela se beneficia da linguagem, das perguntas, da linguagem, do retorno dessa criança da fala. Como a criança não fala, Fausto então inventou, né? Elaborou uma técnica toda especial para as crianças que não falavam, mas que têm condições de se expressar de alguma forma. E essa técnica se chama solilóquio. Então, é uma técnica de mediação, tá? Destinada exclusivamente para as crianças com dificuldade na linguagem. E tem o objetivo de fazer com que elas compreendam a estrutura linguística e compreendam os conceitos. Então, a técnica do solilóquio, ela pressupõe que o adulto narre para a criança tudo o que está fazendo ou está apresentando. Então, se eu pegar aqui essa imagem, geralmente a gente trabalha com imagens, eu vou narrar e descrever toda essa imagem para a criança. O que é isso aqui? Isso aqui é um ovo que está frito, que tem as partezinhas douradas, que a geminha está mole, que tem uma salsinha aqui, que está tudo num prato branco. Entendeu? Todos os detalhes. Nós vamos fazer isso ao vivo aqui. Vou fazer com vocês daqui a pouco, só para explicar. Então, quando eu faço esse detalhamento, acontece algo no cérebro dessa criança que não fala. Porque ela capta esse som. E ao captar esse som, o cérebro ativa todas as áreas da linguagem. Todas as áreas. E ocorre a plasticidade cerebral. Não é de hoje para amanhã, mas eu já tenho mediadoras que a criança não oralizava e já está fazendo sons e querendo se expressar e querendo falar. Entendeu? Não está nem querendo mais trabalhar com libras. Né? Então, assim, há um movimento cognitivo, há uma elaboração mental toda específica. Então, nesse momento, no primeiro momento, a gente diz assim, ó, não importa se a criança está entendendo ou não. Não importa. O importante é que você faça essa narração constantemente. Seja, por exemplo, de um banho, seja de uma roupa que está trocando, ou seja, de uma imagem. Tudo deve ser narrado detalhadamente. É como se você quisesse descrever para uma pessoa que é cega o que tem nessa imagem. Então, você vai descrever tudo, certo? Tudo que essa imagem representa para você, inclusive. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro o ovo, mas a geminha não pode estar mole. Eu gosto de geminha mais durinha. Então, tudo isso você vai expressar e narrar para essa criança. Tá? É importante que essa narração seja algo constante. Agora, você pode estar pensando o seguinte: isso é fácil fazer com uma criança só. Mas eu não vou conseguir fazer isso com a minha turma toda. Né? Como é que eu vou ter certeza que essa criança está entendendo o que eu estou falando? Gente, assim, ó, ou a gente pensa em possibilidades e se arrisca nessas possibilidades, porque primeiro a gente acaba se arriscando quando a gente não conhece,
não é mesmo? Só que o que acontece? Quando você dá o primeiro passo, você já vê resultados. E isso é algo que te transforma enquanto mediadora, te transforma enquanto mãe, porque tem mãe que diz, meu Deus, nem pensei que a minha filha soubesse pensar. E a minha filha pensa, minha filha tem condições de escolher as coisas, eu não preciso mais escolher por ela. E também pensar o seguinte, se é numa turma toda e só aquela criança não oraliza, ensine a turma toda a uma forma de comunicar, de se comunicar com essa criança, né? Ensinando a elas o que é o solilóquio e como fazer. Quando nós temos uma criança na sala que não fala, a nossa tendência é não exigir que ela pense ou decida, não é mesmo? Mas, se você tem... Mas você, na verdade, assim, você tem que saber, tá? Algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é a questão dos neurônios espelho. Várias pesquisas da neurociência têm mostrado que os neurônios espelhos são acionados assim que o cérebro da criança escuta um som. Então, se eu estou aqui a mediadora, meu aluno não fala nada, ok? Eu vou começar a narrar, o cérebro dessa criança capta esse som da minha voz, e aí ele não consegue compreender se aquele som está entrando, se a criança está lembrando ou se a criança está falando. É tudo a mesma coisa para o cérebro. Ok? Então, há uma ativação da estrutura, a mesma estrutura que nós utilizamos para falar, para compreender a fala, é ativado nessa criança que tem a apraxia da fala. Então, a área da linguagem, porque tem gente que pensa assim, Isabel está falando tudo isso. Não, toda a minha base é uma base científica, ou seja, pautada na neurociência. A partir disso, então, se a neurociência me diz isso, eu vou lá e vou confirmar, vou ver, vou estudar. Então, isso é importante você saber. Então, a neurociência mostra que tem uma área no cérebro que é responsável pela linguagem. E nessa área há uma riqueza de neurônios espelho. Há uma riqueza desses neurônios. Então, você compreende que quando a criança escuta um som, o som da sua voz, essa área do neurônio espelho é ativada. O que faz o neurônio espelho? Imitação. Imita. Então, nesse momento, você também está gerando nessa criança a necessidade da comunicação oral. Comunicação oral. Então, desse modo, eu sugiro que você aprenda a mediar e use a ferramenta do solilóquio para aquela criança que não oraliza ou não verbaliza. Essa técnica é útil para estimular todo o processo cognitivo e ainda a linguagem. Então, o solilóquio, ele orienta as crianças para um ambiente que a gente chama um ambiente preparado para receber informações do que está acontecendo ao seu redor, né? Ou da tarefa que a professora está propondo. Então, é isso que acontece. O solilóquio ele prepara esse cérebro para receber as informações e processar. É como se a gente tivesse um estímulo mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar o ferro de passar roupa e quando a minha mão chega perto, eu tiro. Então, a informação chega de forma auditiva, é processada pela minha mediação e o que acontece? A criança quer verbalizar, a criança quer se expressar. Ou ela vai se expressar por um fichário, deixa eu pegar tudo aqui, por fichários do tipo, opa, meu macarrão,
Ó, um prato de macarrão, né? Salada, peixinho frito, ou ela vai se expressar pela comunicação aumentativa alternativa, ou ela vai se expressar pelo olhar, ou vai se expressar apontando algo, ou mesmo tentar verbalizar. E eu vou dar daqui a pouco um exemplo bem legal para você. Então, assim, ó, as crianças, elas aprendem por modelos de fala. À medida em que vai observando a fala e ouve a fala, você gera a necessidade dessa interação verbal. Então, olha bem, temos o neurônio espelho como os nossos aliados. Temos uma área da linguagem responsável pela articulação ou interpretação da articulação da boca. É ativada na criança, porque ela está olhando para você. Temos os neurônios do espelho. Temos uma área específica que decodifica o som e depois manda esse som para outras áreas do cérebro para fazer a interpretação desse som, o que esse som significa. E depois tudo isso é levado para a área frontal, onde é armazenada a memória, onde é decodificado aquele estímulo em forma de aprendizagem. E nesse momento, a informação entrou, foi processada e ela tem que sair. Então, o cérebro faz esse processo. Ele recebe, processa e sai. Então, nesse momento, você está gerando na criança, a partir da tua articulação, entendeu? Da tua narração da tarefa, ela vai gerar a necessidade de fala. Da fala vai gerar a necessidade da fala. Certo? Então, assim, ó, temos vários estudos. Eu quero agora que você tem que fazer isso em você, né? Você mesmo. Então, assim, ó, vários estudos científicos, vários, tá? Eles dizem que toda a musculatura articulatória da garganta é ativada, certo? Por uma atividade cognitiva em que a fala não é necessária. O que eu quero dizer isso? Sabe, quando você está escrevendo uma carta para alguém ou escrevendo uma lista para ir no supermercado, você está sozinho em casa, você está escrevendo as coisas e, de repente, você nota que a sua garganta, toda a musculatura da garganta, está tentando pronunciar sem voz cada palavra que você escreve. Você já notou isso? Isso é algo cognitivo. Pô, então, vamos pensar. Tem o neurônio espelho como meu aliado. Tem todo esse processamento cognitivo que eu já conheço. E ainda a minha garganta, sem eu ter a necessidade de falar, ela quer falar sozinha? Isso também deve acontecer no meu aluno com síndrome de Down, no meu aluno com deficiência intelectual, na minha criança com apraxia da fala. Então, o que eu vou fazer? Gerar a necessidade dessa criança falar. Gerar essa necessidade. Além disso, gente, a neurofisiologia, ela evidencia que o nosso cérebro é ativado e ele experimenta a mudança na estrutura e no funcionamento cognitivo para dar conta de uma atividade. Então, se eu gero a necessidade da fala ou da criança se expressar, o que vai acontecer? O cérebro vai ativar e vai modificar a sua estrutura e o modo como funciona, certo? Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço, um beijo grande para todo mundo